Bom, vamos lá, galera, mais um simulado, nosso sexto simulado aí na nossa isolada de direito administrativo, junto do blog Se Joga Galera, que na verdade agora é parceiro aí do nosso Se Joga Vídeos, né? Bom, nesse nosso sexto simulado, a gente trabalhou dois temas. Um tema que a FCC gosta muito de cobrar, que é a parte relacionada a serviços públicos, inclusive vai cair agora na prova do TRT de Minas, né? E também trabalhamos a parte de ética relacionada ao último edital aí do concurso do INSS. Galera, sinceramente, nessa nossa sexta maratona, nesse nosso sexto simulado, eu prestigiei a parte relacionada a serviços públicos. Por quê? Galera, ética é leitura, sinceramente é leitura. E a gente não sabe como é que vai vir o nosso próximo edital do INSS. Então o que eu aconselho? Ética é uma decoreba danada mesmo. Então, pessoal, o que eu falo? Pô, vai lendo o decreto 1171, o 6029. Agora, não é hora de se aprofundar em ética, porque a gente não sabe como é que vai vir o próximo edital. E como ética é decoreba, eu não estudaria ética por agora. Daria uma lida, de vez em quando pegaria lá o decreto 1171, o 6029 e daria uma lida. Essa é a minha estratégia, essa seria a minha estratégia se eu estivesse no seu lugar. Na verdade, nesse nosso sexto simulado, eu prestigiei, como eu falei com vocês, a parte relacionada a serviços públicos. E aí, pessoal, como de praxe, antes da gente começar a analisar aquelas duas questões do nosso sexto simulado, vamos fazer uma repescagem aí do tema serviços públicos. Bom, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a Lei 8987, ela veio regulamentar as concessões e as permissões de serviço público. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que essa lei ela estabelece normas gerais sobre concessões e permissões de serviço público. Bom, primeiro detalhe importante que vale a pena a gente lembrar. Essa Lei 8987, ela tem por parâmetro o artigo 175 da Constituição Federal. Ou seja, ela veio regulamentar o artigo 175 da Constituição Federal. E o que diz pra gente esse artigo 175? Incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação de serviço público diretamente ou indiretamente, através de concessão ou de permissão, sempre mediante prévia licitação. Então, antes da gente aprofundar o tema, vamos tentar dar uma visualizada aqui, galera, nesse artigo 175. Vamos tentar lembrar aqui alguma coisa sobre esse artigo 175. Eu queria lembrar o seguinte com vocês, olha só, pessoal, eu tenho duas formas de se prestar serviço público. Eu vou aproveitar essa parte aqui do meu rascunho. Então, deixa eu só mudar aqui a imagem. Eu tenho duas formas de prestação de serviço público. A prestação direta de serviço público e a prestação indireta de serviço público. Pessoal, qual é o grande detalhe? Quando eu falo da prestação do serviço público de forma indireta, o meio indireto de prestação de serviço público, eu estou me referindo às delegatárias de serviço público. Ou seja, eu estou falando das concessionárias, das permissionárias ou das autorizatárias de serviço público. Ou seja, a prestação indireta de serviços públicos é quando o Estado contrata um particular para executar o serviço. Agora, a prestação direta de serviço público é quando o serviço ele é prestado pela administração direta ou pela administração indireta. Qual é o grande detalhe que a gente tem que chamar atenção? Pessoal, administração indireta. Quando uma autarquia presta um serviço público, eu teria uma prestação de serviço público diretamente pelo Estado, ainda que seja prestado pela estrutura da administração indireta, eu teria aí um serviço prestado diretamente pelo Estado. Então, cuidado com isso, a gente vai ver que a Fundação Carlos Chagas cobrou isso em 2014 e 2015. Então, não esquece. E a Constituição, no artigo 175, ainda frisa o seguinte, ó, quando for concessão e permissão de serviço público, tem que haver a licitação prévia. Já na autorização de serviço público,
a gente vai ver que não precisa de licitação prévia. A autorização é a única forma de delegação que dispensa procedimento licitatório prévio. Então, para recapitular, o que é o principal? Pela leitura do artigo 175 da Constituição, a gente consegue concluir que o serviço ele é prestado diretamente pelo Estado quando ele é prestado via administração direta ou administração indireta. Então, quando uma autarquia, quando uma empresa pública, quando uma fundação ou quando uma sociedade de economia mista prestar o serviço, eu tenho uma prestação direta do serviço pelo Estado. A prestação indireta ela ocorre quando o serviço ele é prestado pelas delegatárias de serviço público, ou seja, pelas concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Galera, segundo a Constituição Federal, no caso de concessão e permissão, tem que haver licitação prévia. Já no caso da autorização, é a única forma de delegação que eu não preciso de licitação prévia. E aí, a gente vem agora falando um pouquinho sobre a Lei 8987. Primeiro detalhe, a Lei 8987, ela regulamenta o artigo 175. E se vocês perceberem, esse artigo 175, ele só fala de concessão e de permissão. Ele não fala da autorização de serviço público. Então, quando eu quero fazer aquele simulado com maldade, eu coloco assim: a Lei 8987 estabelece normas gerais de concessão, permissão e autorização de serviço público. Tá certo? Errado. A Lei 8987, ela regulamenta o artigo 175. E o artigo 175, ele não fala de autorização. Então, essa lei, ela não regulamenta a autorização de serviço público. E aí, galera, comparando as duas formas de delegação. Olha só, primeiro, a ideia é que a concessão é para um serviço público mais pesado, a permissão para um serviço mais simples. Na verdade, eu sempre digo que eu tenho uma ideia de uma escadinha. A concessão seria aquele serviço de maior vulto, de maior complexidade. A permissão, uma coisa intermediária, e a autorização, uma coisa mais simples. A autorização seria, por exemplo, serviço de táxi, serviço de despachante, geralmente é por autorização de serviço público. Por que eu sempre friso isso? Olha só, a concessão é uma coisa mais pesada. Repara, uma pessoa física, ela não tem condições de prestar essa concessão de serviço público. A concessão, ela só pode ser prestada por uma pessoa jurídica ou por um consórcio de empresas, por um grupo de empresas. Já a permissão, ela pode ser executada por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. Então, repara, a permissão, ela pode ser entregue a uma pessoa física. Bom, o instrumento formalizador, segundo tópico. A gente costuma dizer que a concessão ela é formalizada por um contrato administrativo. Já a permissão, segundo o artigo 40 da Lei 8987, ela é formalizada por um contrato de adesão. Primeiro detalhe, a Lei 8987, embora ela regulamente a concessão e a permissão, ela sempre trata do assunto concessão. Ela só fala da permissão lá no final, no artigo 40. Em outras palavras, ela diz o seguinte, ó, tudo que eu falei aí para cima também é aplicável à permissão. Então, na verdade, quando a gente lê concessão na lei, a gente tem que lembrar que essa regra também é aplicável à permissão, pelo menos como regra, né, em virtude do artigo 40 da Lei 8987. E o artigo 40, ele fala que a permissão ela é formalizada por um contrato de adesão. Então, repara, quando eu falo de concessão, é contrato administrativo. Quando eu falo de permissão, é contrato de adesão. Gustavo, o que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele onde eu tenho onde uma das partes tem uma autonomia mínima de vontade. A gente sabe que o contrato ele é um acordo de duas ou mais vontades. Quando eu falo do contrato de adesão, a autonomia de vontade de uma das partes ela é reduzida. Ela é reduzida a um aceito ou não aceito.
ou a parte adere ou não adere ao contrato. Por exemplo, você vai fazer um carnê, uma prestação, vai comprar alguma coisa à prestação. Você fica negociando lá na loja americana as condições contratuais? Não. O cara te imprime aquele contrato pré-fabricado e ou você aceita ou você não aceita. Essa é a regra do jogo. E a permissão, ela é assim. Ela é um contrato de adesão. Gustavo, fiquei com uma dúvida. Eu já estudei contrato administrativo. E lá no livro da professora Maria Silva de Pietro, ela diz que o contrato administrativo tem natureza de contrato de adesão. Realmente, quando eu assino um contrato com a administração, esse contrato é um contrato de adesão. A administração, ela impõe as cláusulas, ou eu aceito, ou eu não aceito. Então, qual é a diferença? A diferença é uma mera questão do legislador. O legislador, ele fez questão de colocar contrato de adesão. Então, é assim que vai cair na sua prova. A permissão de serviço público é formalizada por contrato de adesão. Se na prova eu falar que a permissão é formalizada por contrato administrativo, tá errado? Não, errado não tá. Até porque eu sei que o contrato administrativo tem natureza de contrato de adesão. Mas, pela Lei 8.987, pelo artigo 40, está expresso, é contrato de adesão. Então, resumindo, a concessão é formalizada por um contrato administrativo típico. Já a permissão, ela é formalizada por um contrato de adesão. Gustavo, mais uma dúvida. Eu tenho certeza que eu já estudei que a permissão é formalizada por ato administrativo e não por contrato. Cuidado! Embora haja divergência doutrinária, a Lei 8.987, ela não deixa dúvida. A permissão é contrato de adesão, tá na lei, galera. Agora, quando eu falo no direito atual de permissão formalizada por ato administrativo, eu não estou falando da permissão de serviço. Eu estou falando da permissão de uso de bem público. Aquele exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Eu quero botar um quiosque na beira da praia. É só eu chegar lá, botar meu quiosque pronto? Claro que não. Eu tenho que ter uma permissão para usar aquele espaço público. Essa permissão de uso, ela é formalizada por ato administrativo discricionário e precário. Então, resumindo, concessão de serviço público é formalizada por contrato administrativo. Permissão de serviço público é formalizada por contrato de adesão. Permissão de uso de bem público, ato administrativo. Beleza? Bom, tranquilo. Vou sumir da tela para ficar melhor para a gente ver. Nos dois casos, tanto na concessão quanto na permissão, a lei exige licitação prévia. Como a gente já falou, tanto na concessão quanto na permissão, eu tenho que ter licitação prévia. A diferença é que quando eu falo de concessão, a Lei 8.987, ela diz que tem que ser através da modalidade concorrência. Obrigatoriamente, a licitação prévia da concessão tem que se dar através da modalidade concorrência. Já na permissão de serviço público, galera, a lei não fixa a modalidade, ou seja, tem que ter licitação prévia, mas a modalidade, em outras palavras, vai depender do valor da permissão. Ela vai poder ser formalizada por uma concorrência, por uma tomada de preço, por um convite, vai depender do valor dado a essa permissão. Então, cuidado. Nas duas situações tem que ter licitação prévia. No caso da concessão, obrigatoriamente, a licitação tem que ocorrer através da concorrência. No caso da permissão, a lei não fixa a modalidade. Por último, a permissão, ela tem como características a precariedade e a revogabilidade unilateral. O artigo 40 da Lei 8.987, quando ele fala da permissão, ele dá essas duas características, ele atribui essas duas características à permissão. Na verdade, eu sempre friso que, se cair na sua prova que permissão de serviço público é precária e tem a possibilidade de revogação unilateral, tá certo, porque está escrito lá no artigo 40 da Lei 8.987. Mas cuidado, porque são duas expressões que são criticadas pela doutrina. Por quê?
A ideia da precariedade me traz uma ideia de falta de estabilidade. Uma coisa precária é uma coisa que eu posso perder a qualquer momento. E a gente já viu que a permissão ela é formalizada por um contrato. Não faz sentido eu falar que um contrato é precário. Até porque a permissão de serviço público ela pode envolver um alto valor para a permissionária. A empresa contratada ela vai investir um dinheiro forte, né, para prestar esse serviço. Então, ao falar que a permissão é precária, cá entre nós é uma covardia com a permissionária. Mas é assim que está na lei. E a lei também fala em revogabilidade unilateral, que também é uma expressão criticada pela doutrina. Por quê? Porque quando eu falo em revogabilidade, eu lembro de revogação. E contrato, né, não é a melhor expressão falar em revogação de contrato. O certo é eu falar em rescisão unilateral e não em revogabilidade unilateral. Mas é assim que está na lei, se cair na prova, está correto. Então, até agora, de tudo que a gente viu, o que eu não posso esquecer? Quando eu falo da prestação do serviço público direta, eu estou falando do serviço prestado, seja pela administração direta, seja pela administração indireta. Quando eu falo do serviço prestado indiretamente, eu estou falando do serviço prestado pelas delegatárias de serviço público, ou seja, através da concessão e da permissão e da autorização. No caso da concessão e da permissão, sempre mediante licitação prévia. No caso da autorização, é a única forma de delegação que não precisa de licitação prévia. Beleza. Aí a gente comparou a concessão com a permissão. A ideia é que a concessão é uma coisa mais pesada do que a permissão. A concessão só pode ser entregue à pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas, a um grupo de empresas. Já a permissão, ela pode ser entregue à pessoa física ou à pessoa jurídica. Tanto a concessão quanto a permissão, elas são formalizadas por contrato. A concessão, por um contrato administrativo tradicional. Já a permissão, por um contrato de adesão. É assim que está escrito na lei. E aí eu frisei, concessão de serviço público formalizada por contrato administrativo. Permissão de serviço público formalizada por contrato de adesão. Permissão de uso de bem público formalizada por ato administrativo, discricionário e precário. Tanto na concessão quanto na permissão tem que haver licitação prévia. No caso da concessão, obrigatoriamente, a modalidade licitatória a ser utilizada tem que ser a concorrência. Já no caso da permissão, a lei diz que tem que ter licitação prévia, mas ela não fixa a modalidade de licitação. Então pode ser através de concorrência, pode ser através de tomada de preço ou de convite. Vai depender do valor da permissão. Segundo o artigo 40, são características da permissão a precariedade e a revogabilidade unilateral. Como eu falei para vocês, são expressões que não são bem vistas pela doutrina, mas que está escrito na lei. Então agora ficou faltando a gente fazer um esqueminha resumo da autorização de serviço público. A primeira coisa que eu não posso esquecer, autorização não regulamentada pela Lei 8987. Como eu falei para vocês, a Lei 8987, ela regulamenta o artigo 175. E o artigo 175, ele não fala de autorização. Na verdade, o texto constitucional, ele fala de autorização lá no artigo 21 da Constituição, e não no artigo 175. Bom, como é que funciona essa autorização? Ela pode ser entregue a uma pessoa física ou a uma pessoa jurídica. Essa autorização, ela não precisa de licitação prévia. Olha a questão de prova. Qual é a única forma de delegação que não precisa de licitação prévia? Está aí, a autorização. A autorização é para um serviço teoricamente mais simples, então não precisa de licitação prévia. Por último, essa autorização, essa sim, ela é formalizada por ato
administrativo, discricionário e precário. Discricionário porque eu posso ou não te dar essa autorização. É uma faculdade do poder público. É uma liberdade. Eu posso ou não te conceder essa autorização. E ela é precária, porque a qualquer momento eu posso te retirar essa autorização. Então, a autorização também é uma forma de delegação, também é legal saber. Tranquilo? Beleza? Bom, outro assunto que cai bastante em prova da Carlos Chagas, a parte dos princípios ou dos requisitos do serviço público adequado. O artigo 6º da Lei 8.987, ele traz a ideia do que é serviço público adequado. Se você der uma lida no artigo 175, no parágrafo único, ele diz que a lei ela tem que estabelecer as condições do serviço público adequado. E o artigo 6º ele faz isso. O parágrafo 1º do artigo 6º ele fala o seguinte: o serviço público ele é considerado adequado quando ele atende aos seguintes requisitos. Pessoal, cada um decora de um jeito. Eu gravei do jeito que está aí, ó. Crase, cor, gen, mota. Gustavo, dá para traduzir isso para mim? Dá. Olha só. Quais são os princípios ou requisitos do serviço público adequado? Crase, cor, gen e mota. Mota é um único princípio. Gen, cor e crase, ó, são 5. Então, para você não esquecer mais, hein, galera? Cada um decora de um jeito. Eu gravei assim, ó. Crase de continuidade, regularidade, atualidade, segurança e eficiência. Cor de cortesia, gen de generalidade e mota de modicidade de tarifas. Bom, dá uma passada rápida em cada um. Continuidade. A partir do momento que o Estado começa a prestar o serviço, ele não pode de uma hora para outra deixar de prestar esse serviço. O serviço tem que ser prestado de forma contínua. Tem exceção? Tem. Galera, vou colocar aqui e é o seu dever de casa. Artigo 6º, parágrafo 3º, ele traz as exceções do princípio da continuidade. Aqueles casos onde eu posso interromper a prestação do serviço e não vai caracterizar uma descontinuidade. É no caso de emergência, sem aviso prévio, no caso de questões de ordem técnica ou de segurança das instalações, com aviso prévio do usuário, e no caso de inadimplemento do usuário, observado o interesse da coletividade, também com aviso prévio. Essas exceções sempre aparecem em prova, tem que saber. Regularidade. Pensa na energia elétrica. Você mora numa cidade onde vira e mexe lá no seu bairro, cai a tensão de energia. Aí dá aquela piscada na luz. Esse serviço ele não está sendo regularmente prestado, ele está oscilando. Na verdade, a regularidade ela anda junto da continuidade. Atualidade. Pessoal, o parágrafo 2º, ele traz 4 palavras para se referir à atualidade. Você não pode esquecer. A atualidade tem a ver com a melhoria das técnicas, com a modernidade das técnicas empregadas na prestação do serviço, com a conservação dos equipamentos e com a expansão do serviço. Cuidado, galera! Eu sempre chamo atenção para conservação e expansão. Melhoria e modernidade tem tudo a ver com a atualidade, mas conservação e expansão não. Então fica de olho na hora da prova. Segurança, até porque se a concessionária, por exemplo, causar um dano ao particular, ela vai ter a responsabilidade civil objetiva, a gente já sabe disso. Eficiência, cortesia, quer dizer, tem a ver com a urbanidade, o dever de urbanidade do servidor. Generalidade,
que também pode aparecer com o nome de universalidade. A Carlos Chagas já cobrou como sinônimo. O serviço tem que ser prestado de maneira genérica, universal, sem discriminação de raça, cor, idade, sexo, né? Serviço é prestado a todos. E modicidade de tarifas. Pasmem, né? A ideia é que a delegatária de serviço público ela não pode cobrar uma tarifa exorbitante do usuário. A gente sabe que nem sempre isso funciona, mas é o que está na lei, é um requisito do serviço público adequado. Bom, então, retornando ao nosso PowerPoint aí, ó, crase corja e mota seria aí o processo mnemônico para eu não me esquecer dos princípios do serviço público adequado. A Carlos Chagas adora esse negócio aí. Bom, para finalizar, mais um assunto, intervenção. Galera, eu pensei em falar aqui do artigo 35, que seriam as formas de extinção do contrato de concessão. Encampação, caducidade, rescisão. E aí eu achei que já é muito batido, né? Intervenção não, tem uns detalhezinhos interessantes. Primeiro, qual é a ideia da intervenção? A concessionária não está prestando bem o serviço, o poder concedente ele vai intervir para garantir a continuidade e para regularizar a situação. Olha só o que diz o artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Já já vocês vão ver por que eu sublinhei essa expressão prazo da intervenção. Beleza? Tranquilo? Continuando. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Então, a partir do momento que eu declaro a intervenção, eu tenho que instaurar um procedimento administrativo dentro de 30 dias para comprovar, né, a irregularidade que está sendo cometida pela concessionária, talvez aí o desleixo da concessionária. Beleza. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária sem prejuízo de seu direito à indenização. Tranquilo. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Galera, o que eu quero chamar a atenção? Quando a gente fala da intervenção do poder concedente na prestação do serviço público, a primeira coisa que a gente observou é que ela é declarada através de um decreto do Poder Executivo. Então, o decreto do Poder Executivo, ele vai dizer o motivo da intervenção, ele vai declarar a autoridade interventora, os objetivos, os limites e o prazo da intervenção. Então, essa intervenção, para garantir a regularidade e a continuidade do serviço, ela vai ocorrer por prazo determinado. E, obviamente, eu tenho que garantir o contraditório e a ampla defesa para a empresa. Ou seja, tem que ser aberto um processo administrativo para eu poder averiguar o que está acontecendo. O grande detalhe, esse processo administrativo, ele tem que ser aberto em até 30 dias. Então, eu tenho até 30 dias para abrir esse processo administrativo. E ele tem que ser concluído em até 180 dias. Pessoal, por que eu montei esse esquema aí? Por que eu fiz questão de chamar atenção? Porque já caiu em prova que a intervenção, ela poderia durar no máximo, né? Ela poderia durar no máximo 180 dias. É isso que está escrito na lei?
Não. O processo administrativo é que tem que ser concluído em, no máximo, 180 dias. Então, repara, a Lei 8987, ela só fala que a intervenção tem que ser por prazo determinado. Vamos recapitular? Olha lá. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Então, repara, a lei não fixou qual é o prazo. Quando a gente lê o artigo 33, parágrafo 2º, esse prazo de 180 dias é o prazo de conclusão do processo administrativo, como eu botei no esquema aí. Não é o prazo máximo da intervenção. Então, cuidado com isso na hora da prova. Eu já vi questão de prova maldosa nesse sentido. Então, eu aproveitei aí, galera, para a gente recapitular várias coisinhas aí dentro da sistemática da Lei 8987. Recapitulamos as formas de delegação, os principais aspectos. Recapitulamos o processo de intervenção na concessão e os princípios. Só fica faltando aí você estudar o artigo 35, que são as formas de extinção. É isso que mais cai em prova. Na sequência, eu coloquei aí, né, cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida da prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão, só para complementar, nada demais. Na sequência, eu coloquei aí duas questõezinhas para a gente fazer. Então vamos lá, deixa eu sumir aqui para ficar melhor para vocês. A primeira questão é uma questão aí sobre, a questão 7, procurador de 2014. Vamos dar uma lida. Conforme prevê a Lei 8987, que dispõe sobre o regime das concessões de serviço público, é correto afirmar. Sexto simulado da isolada, você já está careca de saber que eu sou chato com isso. Na hora da prova, sublinho correto. Letra A. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, contanto que haja aviso prévio do usuário. Galera, perfeito, lindo. É a minha resposta. É uma das exceções, né, ao princípio da continuidade, onde eu posso interromper a prestação sem caracterizar uma descontinuidade. Letra A é meu gabarito. Vamos ler as outras. As concessões terão prazo máximo de 25 anos, prorrogáveis por igual período. Na verdade, depende de cada lei regulamentadora. Depende do tipo de concessão. Por exemplo, a parceria público-privada, ela é uma concessão especial que pode durar até 35 anos. Então não existe esse prazo. O que eu sei é que a concessão tem que ter um prazo, mas a lei não estipulou o prazo máximo. C. Admite-se a concessão a título precário, já para por aí, né, galera? A concessão não tem como característica a precariedade. Precariedade, segundo o artigo 40, é uma característica da permissão. D. A criação, alteração ou extinção de qualquer tributo após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. Galera, aí está quase certo. Na verdade, se não me falha a memória, é o artigo 38 da Lei 8987, ele coloca uma exceção. Então, na verdade, o problema aí está que ele botou qualquer tributo. Tem uma exceção, que é o imposto de renda. Vamos imaginar que a prestação do serviço, ela envolva, por exemplo, ISS. Óbvio, ISS é imposto sobre serviço. Então eu pago, a empresa, a permissionária, a concessionária, ela tem que pagar o ISS. E aí vamos imaginar que aquele serviço, aquele determinado serviço, teve uma majoração. A alíquota era de 5% e passou para 10%. O que aconteceu com o contrato? Desequilibrou. Então a administração vai reequilibrar o contrato financeiramente. Vai fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ele vai reajustar o valor da tarifa. A única exceção prevista na lei é essa regra do imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda é uma coisa que tem que ser pago pela empresa. Ele não pode ser repassado para o usuário do serviço.
Então é por isso que a lei excepciona aí a majoração ou alteração do imposto de renda. Os demais impostos vão acarretar um reequilíbrio contratual. Imposto de renda não, tá? Então seria isso aí. Vamos sumir da tela de novo para a gente ler a letra E, que é bem absurda. Vocês vão ver. Então olha só. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle da concessionária por seus financiadores para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços, podendo dispensar do financiador a comprovação do atendimento às exigências de capacidade técnica. É aí que está o erro. Na verdade, a Lei 8.987, ela diz que tem que ser comprovada essa exigência de capacidade técnica e idoneidade financeira do financiador. Então é aí que estaria o erro. Beleza? Bom, Gustavo, eu nunca vi a letra D e a letra E. Beleza. Na hora da prova, pode cair um artigo que você nunca viu. Mas a letra A, você não poderia ter dúvida. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E vale a pena dar uma lida na lei como um todo? Óbvio que sim. Questão 8, foi a questão que eu falei lá no começo. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 175 que ao poder público incumbe a prestação de serviços públicos diretamente ou sob o regime de concessão e permissão. Considerando os diversos instrumentos de gestão de serviços públicos e o disposto na Constituição, é correto afirmar. Galera, lendo as alternativas, você não pode ter dúvida. A resposta é a letra E. Olha aí o que eu falei. Quando a Constituição Federal trata da execução direta de serviços, ela também contempla o desempenho por meio de autarquias criadas pelo ente titular do serviço, para as quais é possível, inclusive, a delegação da titularidade de serviço. Beleza, o que a gente falou? A execução direta, ela ocorre através da própria administração direta ou através da administração indireta. Lembrando que na delegação por outorga, eu transfiro a execução e a titularidade do serviço. A gente viu isso no nosso segundo simulado, quando a gente trabalhou a estrutura da administração pública. Com isso, a gente encerrou aí o nosso sexto simulado, mais um aí, simulado da nossa caminhada, da nossa isolada de direito administrativo. Espero que vocês estejam gostando, o retorno está sendo bem positivo. E aí, semana que vem, nosso último simulado, acaba a nossa isolada com o tema licitação, que não caiu no último concurso da INSS, mas sempre cai. A Carlos Chagas adora licitação, tá? Então não custa nada a gente também aprender um pouquinho desse tema. Galera, grande abraço, até a próxima, até o nosso último simulado. Valeu!